E aí pessoal, estamos na Brasil JS Weekly 156, eu sou o Felipe Moura. E eu sou o Jailson Gomes. E essa é mais uma semana cheia de notícias, cheia de postagens, de indicações, né? Muito legal, temos que agradecer o pessoal e pedir para que continuem fazendo isso, né? E a primeira notícia da semana, que não é totalmente relacionada com JavaScript, mas aqui a gente fala sobre diversos assuntos sempre, né? E a gente não poderia deixar de colocar aqui na Brasil JS Weekly o código-fonte do Apollo 11, que foi liberado, então open source no GitHub. Muito legal mesmo. Isso é uma daquelas coisas que extravasam a fronteira da linguagem, né? Porque tu não precisa, não tem nada a ver com JavaScript, tem a ver com programação, né? Tem a ver com as linguagens, enfim, né? Os paradigmas e tudo mais, e é muito legal, vale a pena dar uma leitura ali, porque tem fotos que são históricas, que são sensacionais, tem... te mostra os comentários do código são muito legais de ler, né? E que nem o pessoal estava comentando, é uma cápsula do tempo para a década de 60. Porque tem comentários que eles falam de marcos históricos que estavam acontecendo ali, é muito legal de acompanhar e ver tudo aquilo ali. E é quase incompreensível, né? A linguagem utilizada, etc. Mas é um trabalho impressionante, assim, e é legal de tu ver as façanhas que essa equipe conseguiu fazer naquela época. E é legal também de ver como que era o mercado na época, né? Porque a gente vê que, não sei se ela era a líder de desenvolvimento, né? Quem desenvolveu aquele código, inclusive tem aquela foto clássica, que nós vamos colocar aqui agora, com uma pilha de código, né? Sim. E do naquela tamanho época, dela, a pilha, né? Exatamente, uma pilha do tamanho dela, isso que foi, que está no GitHub agora, né? E isso é incrível, né? E naquela época, então... Margaret Hamilton. Margaret Hamilton é o nome dela, então. Então, em qual momento que a gente perdeu isso na comunidade de desenvolvimento de software e mulheres na ciência e tal? Teve um momento em que as mulheres estavam lá, né? Sim, inclusive no início, lá na época do ENIAC e tudo mais, eram mulheres que trabalhavam com essa parte, né? Sim. E de alguma forma aconteceu essa migração, não sei, essa diferença. Mas as mulheres estão de volta aí, cada vez mais... Com certeza. A gente sabe que elas têm potencial, né? A gente sabe que elas têm história. Então agora é só questão delas ganharem confiança, talvez, de volta, para pessoas novas entrarem, etc. Exatamente. E a comunidade está aprendendo e está cada vez mais madura, né? Os homens também precisam ser mais maduros e aceitar, né? E saber lidar com equipes, assim, né? Às vezes o cara trabalha o dia inteiro só com um homem numa equipe, quando entra uma mulher ele não sabe lidar com a situação, não sei, trata diferente, etc. Então é uma experiência para todo mundo, né? E tem que acontecer. É verdade. E entre as notícias nós temos também o lançamento do ESLint na versão 3.0.0, é isso, né? É isso. Então, mais um release do ESLint, que é bem bacana, funciona bem, já pensado nas versões novas do ECMScript, né? Então, eu já migrei para ele, para usar só ele mesmo. Funciona muito bem, né? E então é mais um release dele aí, com certeza vale a gente dar uma atualizada. A gente já comentou sobre ele aqui em algumas outras edições, né? O legal é que ele é bem modular, né? Sim. Então ele é um passo na evolução de linters, né? E a comunidade tem adotado ele bastante, assim, em vários projetos. E o navegador do nosso querido amigo Brendan Eich, né? O criador do JavaScript, já esteve na Brasil JS duas vezes. Duas vezes, exatamente. Então o Brave agora está com suporte ao LastPass, né? Que é aqueles serviços para te gerenciar senhas, né? E o Brave ele já integrou com outros serviços e agora fez a integração com o LastPass. E também nesse release eles acabaram integrando várias outras coisas, se eu não me engano, WebRTC, várias outras coisas legais. Então o Brave está num caminho legal. É legal que eles estão começando já priorizando questões de segurança e privacidade. Exatamente. Então eles estão criando alicerces bem firmes para depois desenvolver as novidades, etc., mas com uma parte bem consolidada relacionada a isso. E a Microsoft vem andando a passos largos relacionados à tecnologia web, né, o JavaScript, as tecnologias dos browsers. E uma novidade agora, então, é o TypeScript 2.0, que está sendo lançado agora. E o TypeScript funciona, quem usa Visual Studio e ferramentas da Microsoft, ele funciona muito bem integrado, né? Mas também pode usar ele em projetos standalone, né? Ele também funciona como uma camada ali, não chega a ser um transpiler, né? É como se fosse uma nova sintaxe, né? Ele tem uma nova sintaxe que é muito semelhante a ES6, engloba várias coisas de ES6, né? Então tem bastante coisa bem interessante na linguagem.
E um site muito legal, o JS Features In, que ele lista, né, a ES5, ES6, ES7, quais as diferenças, né, entre cada uma das versões, e é bem legal que tu pode ver, por exemplo, eu estava com dúvida, quais são as adições da ES7, que são só duas, né, agora eu já esqueci, uma é a Rei.includes e a outra já não me lembro mais. Entrem lá nesse site que vocês vão ver. Mas é bem legal o site que a gente consegue navegar pelas features de cada uma das specs. E tem a documentação direitinho, tem exemplos, então é bem interessante mesmo. Ver uma novidade está entrando, o que será que é de novo? Tu entra ali e já vê documentado, já vê com exemplo, etc. É bem legal. E essa semana, como a gente comentou, nós estamos com vários artigos muito relevantes e seria impossível colocar todos no vídeo aqui. Mas alguns deles a gente faz questão de mencionar aqui. Entre eles tem esse artigo do Caio Ribeiro Pereira sobre Immutability. E ele fala sobre como usar o Immutable.js, né, para criar estruturas imutáveis. Isso é muito legal, é uma coisa que é bom a gente ter constantemente, a gente estar acostumado com isso, né, em especial se tu trabalha com paradigma funcional e tal. Então é bem legal, é um artigo que vale a pena a gente dar uma olhada também. E fazendo um link com o ESLint, que a gente falou na seção de novidades, tem um artigo muito legal do Eduardo Rabelo falando sobre como evitar erros então com o ESLint. Então, se tu ainda não usou o ESLint nos teus projetos, pode dar uma lida nesse artigo e já vai saber como evitar os erros lá então. Nós temos um artigo também meio futurista ali que trata sobre como será o futuro do JavaScript, o futuro da web, né, do desenvolvimento web. Então ele faz algumas predições ali, tenta prever como é que vão ser algumas evoluções da tecnologia, quais serão os próximos passos, né? E é bem interessante, assim, acho que dá pra gente dar uma lida ali, deixa o teu comentário, o que tu acha também, né? Se tu acha que são prováveis aqueles caminhos, né? O que dá pra prever daí. É legal, e até quando eu li o artigo, obrigado pelo link aí, Fagner, é um artigo que o Fagner mesmo fez, mas eu achei legal porque ele mesmo conclui no final do post, dizendo, daqui a alguns anos eu quero voltar aqui e ver se eu estava certo em algumas coisas, se eu estava errado em alguma coisa. Até achei um exercício legal para todo mundo fazer, né? É verdade. É legal escrever um artigo com alguns tempos. Exatamente, algumas coisas, algumas apostas em tecnologia, ou enfim, é bem legal dar uma lida no artigo e eu concordo com várias teorias lá que o Fagner colocou. E é uma coisa interessante também que a gente costumava dizer alguns anos atrás, que não tem como tu prever o futuro daqui a 50 anos, vai mudar muito. Isso mudando, não tem como prever o futuro daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. Hoje, 5 anos já é uma coisa que tu já começa a pensar, será que eu consigo dar um palpite sobre como vai ser daqui a 5 anos? Sabe? Quem imaginaria o Node na NASA, por exemplo? O JavaScript rodando na NASA. 2, 3 anos atrás, tu ia dizer uma coisa dessa. E um artigo muito legal é a história do CSS. A gente vem falando bastante sobre CSS aqui na Weekly, e apesar de eu ser muito ruim no CSS, é legal ver nesse artigo a evolução da linguagem, né? Inclusive tem ali os drafts de como foram as primeiras propostas, né? É muito legal ver como ele amadureceu de lá pra cá, né? Como atendeu novas demandas, né? Novas necessidades. Então, até é interessante que a gente nota ali que eles estiveram muito preocupados com cada byte que eles faziam na load. Até hoje a gente ainda cuida disso, mas não era como aquilo ali, né? Então, tu olha, as primeiras propostas eram preocupadas em como especificar mais coisas, né? Com o menor número de caracteres possível. E é legal também tu ver ali, quando surgiu a ideia de usar o style, uma propriedade style dentro das tags, e a luta que foi no início entre as tags que eram para estilização, como a tag center, por exemplo, né? E a forma da estilização por dentro de uma linguagem, e como surgiu a ideia de fazer em cascata. Nas primeiras propostas não consideravam nada em cascata, né? As páginas não precisavam ter mais de um estilizador, mais de um arquivo para estilizar a tua página. Então essa evolução toda, o amadurecimento da web, junta uma linguagem de estilização, né? Isso é bem interessante. E o JavaScript, claro, está presente conseguindo manipular isso tudo, né? Então é muito legal ver essa evolução, né? Entre outros artigos que a gente gostaria de destacar, tem um artigo aqui que fala sobre o Target Trick, né? O Targets, que seria um seletor do CSS. E é bem legal que usando ele tu consegue fazer umas coisas muito interessantes que a gente usa hoje em JavaScript para fazer e que no CSS seria muito mais fácil de organizar, assim. Então tu seta um estado ali da tua página para, sei lá, menu aberto, e o CSS anima um menu para abrir ou fechar. E sem tu precisar botar nada em JavaScript, assim. É bem interessante o artigo dele. Muito interessante, dá para criar várias coisas usando só essa técnica, né, sem precisar usar nada de JavaScript, por exemplo. Inclusive ele estava mostrando sobre como fazer com paginação, por exemplo, né, esse tipo de coisa. É bem legal mesmo. Muito legal. E a frase da semana é de um velho conhecido de todo mundo, Douglas Crockford, que também participou da Brasil Test.
E a frase é a seguinte: programas de computadores são a coisa mais complexa que humanos fazem. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo da Brasil JS Weekly. Essa é a edição número 156. Então a gente está, né, indo adiante, né, no infinito e além. Então não esquece de dar aquele like no vídeo aqui, se inscrever no canal caso não esteja inscrito, se inscrever na Brasil JS Weekly. O que mais? Não se esqueçam da Brasil JS Conf, nós estamos quase chegando no dia do evento da maior conferência de JavaScript do mundo, então... Fique esperto que os ingressos, inclusive, reabrem em seguida, com um novo site, novidades. Exatamente, então quem não comprou e deixou para o último lote, né, brasileiro, né, logo o último lote vai estar no ar, então fiquem ligados. E não deixa também de submeter todas as ideias e novidades, lá, dicas e tudo mais nas issues, né, do nosso GitHub lá da Brasil JS Weekly, para ver as novidades que tu tem para falar no próximo vídeo e na próxima lista de e-mails. Né? E aqui eu vou deixar também o agradecimento para todo mundo